Então, a primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 10. Primeira carta de João, então, bem no finalzinho da Bíblia. Todos acharam, amém? Então, vamos ler, então, capítulo 1, do versículo 3 a 10, diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Amém, queridos? Nós vamos então caminhar nessas cartas de João, nessa série, e eu quero fazer uma introdução. Eu quero fazer uma introdução, então, a essas cartas, para que a gente entenda o contexto, o que está acontecendo, quem é João, por que ele escreveu as cartas, o que ele está dizendo nessas cartas. E algo muito, muito importante, né, que o último versículo que nós lemos: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, e Deus é perfeito, Deus é luz, e nele não há trevas. Então, primeiro, quem é João? Quem é esse homem que escreveu essa carta? Quem é esse apóstolo? Então, ele é um dos 3 mais próximos de Jesus. Sempre nas relações mais próximas de Jesus, estava com ele Pedro, Tiago e João. Estavam sempre juntos, nas relações mais íntimas, nos momentos mais íntimos de Jesus. Na transfiguração, eles estavam juntos. Quando precisava ter uma conversa mais próxima, eles estavam juntos. João, o discípulo que Jesus mais amava, o próprio João escreve isso. É ele que recosta o rosto no peito de Jesus na Santa Ceia, onde teve aquela polêmica, né, com um quadro de Leonardo da Vinci. Mas aquilo lá é um quadro, aquilo lá não é uma foto, né? Foi Da Vinci que desenhou, que pintou como ele imaginava a Santa Ceia. Mas quem está recostando no peito de Jesus é João, esse homem que era muito próximo. E aquele quadro da Santa Ceia, ele está errado em diversos sentidos. Primeiro, que tem uma mesa, né? E eles estão sentados na volta da mesa. Não é assim a Santa Ceia. Na época de Cristo, não existia essa mesa com cadeiras para sentar. Eles sentavam no chão e praticamente comiam deitados, né? Como tivesse meio de lado, escorados com o braço. Então, o João foi muito fácil ele fazer assim em Cristo. Ele já está mais ou menos reclinado. E é no momento que Jesus está falando sobre a traição de Judas, né? Então, o João recosta no seu ombro. Então, esse é João, o filho de Zebedeu e filho de Salomé, pescador, junto com o seu pai e com Pedro.
Pedro, então, era o amigão dele, estava sempre junto, e era o parceiro de pescaria, né? Era o sócio naquele negócio que eles tinham de pescaria no Mar da Galileia. E aí, quando Jesus chama, ele fala: farei de vocês pescadores de homens. Ele é um dos pilares da igreja de Jerusalém. João foi usado para curar enfermos. João, um dos mais novos dos apóstolos, possivelmente pesquisadores dizem que ele tinha por volta de uns 24 anos, ele era o mais novo de toda a turma dos apóstolos, onde os outros tinham ali em média de 30 anos, mais ou menos a idade que Jesus tinha quando iniciou o seu ministério. Foi confiado a João, de tão próximo de Cristo e tão amado por Cristo, foi confiado o cuidado de Maria. Quando ele está na crucificação, ele diz: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, né? E ele fala para João: vai, leva ela para casa, cuida dela, agora ela é a tua mãe. Então ele ficou encarregado de cuidar de Maria, da mãe de Jesus, o único discípulo que estava aos pés da cruz. A Bíblia só registra João, junto com Maria e com as mulheres, aos pés da cruz, o único que está lá, junto com Jesus, padecendo junto com ele, vendo o seu sofrimento, sofrendo junto, vendo os algozes machucar Jesus, maltratar Jesus, zombar dele, e ele está ali, aos pés da cruz. Ele estava na transfiguração, ele foi até o sepulcro, quando Jesus ressuscitou, e ele não viu Jesus no sepulcro, mas ele creu na ressurreição. E isso é incrível, porque quando Jesus se encontra com os discípulos e Tomé pede para ver as mãos de Jesus, que ele disse: eu só vou acreditar vendo que é você mesmo, se eu ver as mãos furadas. Jesus diz: mais bem-aventurado é João, que não viu, mas creu. Ele se refere a João, ele não falou isso, mas ele se refere a João, é aquele que não viu, mas creu, e tu quer ver para crer, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu, e João não viu, mas creu. Participou da pesca maravilhosa, na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estão desesperados, Pedro está arrasado, porque Pedro havia traído Jesus, né? Ele havia negado Jesus, então Pedro está assim destruído. E aí Pedro, João, Tiago, que eram os pescadores, diz: então tá, já que tudo acabou, né? Tá bom, mas cadê o Senhor? Sumiu. Vamos voltar a pescar, vamos voltar ao trabalho, vamos parar com o que a gente estava fazendo. E eles vão pescar no mar de Genezaré, no mar da Galileia. Eles vão pescar, e aí quando vê, João enxerga um homem caminhando na beira da praia. Eles estão lá pescando, e Jesus diz: ei, joga a rede para a direita. E João olha, Pedro, é o mestre. João reconhece ele pela voz, pelo jeito de andar. Quando a gente é próximo de alguém, né, a gente reconhece pelo jeito de andar. Vê de costa, lá longe. Opa, lá vai vindo o pastor Daniel. Só pelo jeito de caminhar, eu sei que é ele. João reconheceu Jesus pela voz, pelo jeito de andar. E ele fala: Pedro, é o mestre, Pedro. E Pedro nessa hora se desespera, de tanta alegria, ele diz que ele tira a sua capa, enlouquecido, se joga na água e vai se encontrar com Jesus. Mas João está ali junto, e eles vão comer junto, fazem essa última refeição com Jesus ali, juntos. Participaram da Santa Ceia, e agora vão participar juntos com Jesus, mais uma vez, de uma refeição. O próprio Jesus faz o fogo, o próprio Jesus providencia para eles ali o fogo para eles fazerem a janta. Ele foi preso na ilha de Pátimos, onde o imperador mandou prender João.
Escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse. Era alguém que a Bíblia fala que ele era impulsivo, nervosinho, junto com Pedro. Ele era vingativo, furioso, conforme Lucas 9:52 a 54 vai descrever, né, que ele pergunta para Jesus se não quer que mande fulminar, né, descer fogo do céu para queimar aquelas pessoas que estão ali. Então ele era furioso, vingativo, era uma pessoa que julgava os outros. Ele julgava os outros, ele era uma pessoa que condenava os outros, que apontava o dedo. Jesus diz, não julgueis, e ele diz, eu julgo sim, porque olha, isso aí não presta. Ah, se não está dando com a gente, não vale nada, conforme Marcos 9:38. Ele aponta o dedo. Porém, depois de Pentecostes, depois que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele amava o Jesus, o amigo dele, ele amava o Jesus, aquele que andava com ele, ele amava aquele mestre que estava ali, mas quando ele tem um encontro sobrenatural com Cristo, depois da sua conversão, ele ficou conhecido como corajoso, ele ficou conhecido como amoroso, de vingativo, de furioso para amoroso. Ele foi conhecido como cheio de compaixão. Aquele que o julgava agora está cheio de compaixão. E ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Porque ele escreve as suas cartas, ele fala de amor o tempo todo. Por isso, cartas de amor. Porque ele fala de amor o tempo todo, mas alguma coisa incrível acontece com ele, que eu quero falar isso para você nessa noite, porque é uma verdade absoluta que acontece com João, e acontece comigo e com você, que todo aquele que tem um encontro real com Jesus, não permanece o mesmo. Todo aquele que passa pela conversão é transformado, e isso é incrível, isso é fantástico, isso é inigualável, isso é algo que as pessoas não entendem, quando olham para você e dizem, ah, mas tu não era assim, ah, para, olha só como tu era antes. Pois é, eu era antes. Às vezes a gente olha para as pessoas que não são convertidas, né, que não se entregaram para Cristo, e daqui a pouco a pessoa ali é uma pessoa, né, de má índole. E aí você encontra a pessoa e diz, não, mas a pessoa mudou, está direitinho. Querido, se ela não se converteu, ela não mudou. Ela pode ter escondido aquilo. Se era um adúltero, hoje não está público, ninguém sabe mais, mas ele continua adulterando. Se é um ladrão, hoje ele não conta mais ninguém, mas ele continua roubando. Só escondeu, porque só é transformado aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que passa pela conversão, aquele que passa pela restauração, aquele que passa pelo Pentecostes, aquele que passa pela unção de Cristo sobre a vida. Esse tem a vida transformada, e que tem a vida transformada não permanece o mesmo. Amém? Os propósitos da carta. Por que João escreveu as cartas? Primeiro, a primeira carta é uma carta geral, que circulava em todas as igrejas, foi feita para todas as igrejas. Então ele fala geral para todo mundo. A segunda carta ele escreve para uma certa senhora eleita. Uma senhora eleita. A terceira carta ele escreve para Gaio, e para combater os falsos que estavam no meio da igreja. Nas cartas de João, ele está combatendo duas heresias. O fundamento das cartas. Duas heresias ele está combatendo. Primeiro, ele está combatendo o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma heresia que surgiu dentro da igreja, que se dizia que a salvação era pelo conhecimento. Gnosis é conhecimento em grego.
Então se dizia que a salvação era pelo conhecimento. Quanto mais tu conhecia a Bíblia, quanto mais tu conhecia Deus, quanto mais tu conhecia os mistérios do mundo, quanto mais tu conhecia o misticismo, a natureza das religiões, e a gnose, até hoje ela existe, ela é uma junção de religiões, uma junção de ensinos. Eles pegam um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho do hinduísmo, um pouquinho do budismo, um pouquinho do cristianismo, e vão juntando, faz uma colcha de retalhos, e quanto mais tu conhece, mais tu vai sendo superior, tu vai tendo um estado elevado de consciência, e tu vai atingindo um nível maior, vai se tornando um iniciado, e vai aumentando o seu nível, e tu vai chegando até um estágio máximo de conhecimento, que é o estágio de Jesus. Então, o gnosticismo. Então, João está combatendo o gnosticismo, dizendo que não é isso, que a salvação não é isso. Ele está combatendo também o docetismo, que dizia que Jesus não era um homem, ele não podia ser um homem. Se ele era Deus, ele não podia ser homem. Porque a natureza de Deus não habita no homem, porque a natureza humana, o material é mau, o material é ruim, então Deus não pode habitar no que é ruim. Então eles diziam que isso não existia, que não podia ser assim, que ele não podia ser, que eles tinham uma imagem holográfica de Jesus, eles viam Jesus como um fantasma, ele não podia ser um homem, um ser humano. Então João vem combatendo, João combate mostrando que quem vê Jesus vê Deus. E a salvação não é pelo conhecimento, a salvação é pelo relacionamento com Cristo. Quem é gerado de Deus não vive em pecado, diz João, pois quem vive em pecado é filho do diabo. João vai dizer que quem vive em pecado é filho do diabo. A vida prática cristã demonstra sua fé através do amor. Cada cristão demonstra a sua fé através do amor. Eu e você demonstramos a nossa fé através do amor. A prática do amor deve ser a marca de um autêntico cristão. Praticar o amor é a marca registrada de um autêntico cristão. Deus é amor. Por isso, todo filho de Deus também ama. E por que então cartas de amor para você? Por que eu dei esse título? Deus usou homens para instruir seu povo, usou homens imperfeitos para instruir pessoas imperfeitas, porque através do imperfeito, o perfeito nos ensina. Quem ama instrui, quem ama exorta, quem ama usa vara, quem ama abraça, quem ama sabe que temos defeitos e por isso nos ensina. Quem ama dá o que tem de melhor, quem ama se entrega, quem ama não mede esforços, quem ama ensina o caminho, e tudo isso Deus faz por nós através das cartas. Deus vai usar o apóstolo do amor para ministrar nossa vida nessa série. Então, convido você a apertar o cinto e viajar nas asas do Espírito Santo nessa série de cartas de amor para você. Amém? Então, primeira coisa, tenho 3 pontos rápidos para falar com você hoje. Primeira coisa, no versículo 7 vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira coisa, quem ama tem comunhão. Se todos nós andarmos juntos com Cristo, seremos um só corpo, teremos um só caminho, teremos um só propósito, um só coração.
Deus transborda sua luz, transborda seu amor envolvente para cada um de nós e para cada um de nós, para que cada um de nós possa transbordar também esse amor. É necessário ter comunhão, a palavra diz, uns com os outros, porque quem ama, se o amor de Deus está nele, ele tem comunhão uns com os outros. Comunhão, unidade. Não somos uma ilha, não vivemos isolados num canto do oceano, não vivemos isolados sem ninguém. Não podemos e não devemos viver isolados. Nós precisamos, a palavra de Deus diz, precisamos andar em comunhão. Quem vive sozinho, vive em perigo, porque está sozinho. Você já andou sozinho na rua, à noite, você anda meio assustado, né? Meio cabreiro, porque é perigoso andar sozinho. Agora, se você está entre 2, 3, você já fica mais valente, você fica mais tranquilo, porque você sabe que tem mais gente contigo. É perigoso andar sozinho, a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que Satanás conseguiu penetrar o pecado no mundo quando Eva estava sozinha. Ela não estava com Adão, ela estava sozinha, ela foi tentada. Então a solidão trouxe o pecado. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de alguém também que errou por estar sozinho: Davi. O exército todo na guerra, todo mundo guerreando, Davi em casa sozinho, dormindo à tarde. Ele se levanta, vai dar uma volta pela sacada do palácio, e ele vê uma mulher muito bonita tomando banho. E ele, opa, uau, eu quero, é minha, vai buscar, está sozinho. Quem vive sozinho vive em perigo. Não ande sozinho, não podemos andar sozinho. Nós temos que ter comunhão, estar juntos, estar unidos, estar com o mesmo propósito, o mesmo coração, uma mesma direção. Porque imagina, nós vamos fazer aqui, por exemplo, o propósito aqui, vamos fazer a festa das crianças, e aonde a igreja não está unida, não está pegando junto. Vai acontecer a festa? Não vai. Ou se acontecer, vai ser muito ruim. Agora, se a igreja está junta, unida, é uma festança, é uma festa muito grande, que cada um dá um pouco, cada um dá um pouco, cada um dá um pouco, cada um se doa, e faz uma baita de uma festa. Porque o segredo não está em um ter muito dinheiro, está em todos ter um pouquinho. E contribuir, como foi semana passada, nós fizemos aqui rapidamente o racha para nós comprar os canos, e pronto, cada um deu um pouquinho, nós compramos os canos. Então nós precisamos andar em comunhão, precisamos andar junto, não podemos andar sozinho. Sozinho é ataque de Satanás, sozinho é ataque do maligno, sozinho é encher a cabeça de minhoca. Já tem uma frase que diz, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Porque está sozinho, está ali e fica pensando porcaria. Olha o que diz Eclesiastes 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem com quem ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha o ensinamento de Salomão para a nossa vida. Olha o que ele está dizendo. Verdades absolutas que nós conhecemos no nosso dia. Quem anda sozinho anda em perigo, mas quem anda junto se fortalece. Quem está sozinho passa frio, mas quem está junto pode se abraçar e se aquece. Quem trabalha sozinho numa obra vai demorar, vai sofrer, vai padecer. Mas se uma galera pegar junto, vai muito rápido. Porque a comunhão é importante. João está dizendo que aquele que tem o amor de Deus anda em comunhão. Não ande sozinho, vive em comunhão. A comunhão te fortalece, meu irmão.
A comunhão demonstra a tua unidade com Cristo. Porém, uma coisa importante, na comunhão da igreja, você não vai encontrar pessoas perfeitas. Pois é, pastor, eu tentei, mas olha, mas tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que olha, só Jesus. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à igreja. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Os apóstolos não eram perfeitos, tanto que o apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro se pegaram. E Pedro disse, falei na cara de Pedro. Paulo falou, falei na cara de Pedro. Olha, Pedro está pensando o que da vida? Porque você vai encontrar pessoas imperfeitas. Pessoas que vão falhar com você. Pessoas que vão escorregar. Talvez você vai encontrar pessoas que mentem. Ah, mas não pode mentir. Pois é, não pode, mas também não pode fazer fofoca. Ah, mas não pode. Não pode. Mas tem. Por quê? Porque somos pecadores e aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Você vai encontrar pessoas que vão falhar, que vão prometer coisas para você e não vão cumprir. Você vai encontrar pessoas que têm um jeitinho meio chato de ser, que gostam de dar indireta, e eu tenho pavor disso. Falamos com a reunião da liderança sobre isso. Não gosto de indireta. Se tiver que falar, eu vou falar e pronto. Ou não falo. Nós, como cristãos, nós temos que chamar o irmão. Chamar a irmã. Vem cá, querido. Aconteceu algum problema assim, ó, eu não gostei muito. Então eu te chamei para nós conversar aqui, para a gente se entender. Porque cristão não fica de mal. Cristão não fica de beiço. Cristão não fica de... Não. Cristão se conserta. Cristão pede perdão. Cristão perdoa. Cristão chama atenção. Vamos lá, vem cá. Ô Dani, é o seguinte, preciso te falar uma coisa. Eu não gostei do que tu fez. Sim, ó, de repente até eu posso até estar enganado, mas eu acho que tu fez para mim. Foi? Não foi para ti, não. Então, perdão, então, legal. E se conserta. Cristão é assim. Cristão anda assim. Cristão faz isso porque as pessoas têm defeitos. Assim como você. O meu irmão tem defeito assim como eu. Nós não somos perfeitos, você não é perfeito. Se fosse perfeito, já estava com o pai. Já tinha acabado a missão. Enoque não se encontrou mal nenhum nele, Deus chamou ele. Você é Enoque? Não, você está aqui comigo, então você não é Enoque. Então você também tem defeito. Também tem problema. Também tem língua solta. Também tem os teus momentos de ira. Pois é. Opa, mas cristão é diferente. Cristão se explode. Mas daqui a pouco, perdão. Já teve um irmão aqui uma vez que me xingou. Mas depois no domingo ele veio me abraçar. Ô pastor, perdão. Claro, mano. Poxa. Muito feliz, cara. Muito feliz. Por ter me xingado? Não, porque agora tu me abraçou. É isso é cristão. Isso é viver em amor, isso é viver em comunhão. É isso que João está dizendo, aquele que tem o amor de Deus vive em comunhão. Mas viver em comunhão não é viver em vida perfeita, não existe vida perfeita. É só depois, é só na glória. Viver em comunhão é viver junto com os defeitos. Mas eu não gosto muito do jeito que aquela irmã caminha. Mas deixa ela caminhar como ela quer, é ela que caminha assim, não é tu. Mas eu não gosto do jeito que ela fala. Pois é, mas então tolera, releva. A pastora tem uma frase que diz, não sei se você já viu aquele filme do Sem Floresta, né? Não? Madagascar. Né? Fazer que nem os pinguins. Sorria e acene. Sorria e acene. Você não viu nada. Quem não viu vai ver, é legal. Então a comunhão é importante. O sangue de Jesus, fala aqui João, quando nós andamos em comunhão, porque nós estamos representando o amor de Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos na luz, porque Ele também está na luz, e quando nós fazemos isso, nós representamos a luz, nós demonstramos a luz, nós transparecemos a luz, nós iluminamos inclusive o irmão que tem defeito, que tem problema, assim como eu também tenho, mas quando eu faço isso, diz que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado.
Porque onde há unidade, há perdão. Onde há unidade, há purificação. É na comunhão que aprendemos uns com os outros. É na comunhão que eu aprendo o que eu não tenho que fazer, porque o irmão fez errado. E é na comunhão que eu aprendo como tenho que fazer. A comunhão é fundamental. A primeira lição da carta de amor para nós é ter comunhão, porque quem ama tem comunhão, amém? Segundo, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O amor de Deus isenta a dívida. Todo aquele que não teve um encontro com Jesus tem uma dívida com Deus. Todo aquele que teve um encontro, que não teve um encontro com Jesus, tem uma dívida com Deus. Todos nós, antes de conhecer Cristo, antes de você conhecer Jesus, você tinha uma dívida com Deus. Primeira dívida que você tem com Deus é muito fácil. Nós recebemos a vida gratuitamente. Você não pagou nada para nascer. Sua mãe e seu pai não pagou nada para nascer. Não teve negócio com ninguém. Quero ter um filho. Para quem eu pago? Para ninguém. É de graça. Porém, ganhamos a vida de graça. Porém, vivemos contra Deus. Ganhamos um presente e falamos mal de quem presenteou. Sabe? Ganho uma bicicleta de presente, estou andando com ela e reclamando da bicicleta, mas eu não queria assim, eu queria diferente, eu queria outra, eu queria com pneu maior, eu queria com marcha, eu queria sem marcha, eu queria... E que coisa que essa pessoa me deu isso aqui, mas ele não sabia a gente fala mal de todo mundo. E assim é com Deus. Ganhamos a vida e falamos mal de Deus. Lutamos contra Ele. Os homens ofendem a Deus com suas ações e maldades. Ofendem Deus com suas vidas más. Primeira dívida que a gente tem com Deus, contra a criação. Maltratam a criação de Deus. Os homens maltratam a criação de Deus, prejudicam a natureza, envenenam os rios, poluem o ar, matam a terra, queimam as matas, matam os bichinhos por nada, só por satisfação, por alegria, por esporte, maltratam a natureza de Deus, mas o pior de tudo, machucam, maltrata, ofende e mata a coroa da criação. Maltrata, machuca, mata a imagem e semelhança de Deus. Os homens se matam. Os homens se xingam. Os homens se ofendem. Os homens se machucam. Os homens fazem mal um para o outro. Os homens se traem. Os homens passam a perna um no outro. E o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma dívida com Deus, porque os homens maltratam a criação de Deus, ferem a imagem e a semelhança de Deus. As pessoas brigam umas com as outras, guerras, ciúmes, inveja, orgulho, soberba, traição. Temos uma dívida com Deus. Segunda dívida com Deus é a dívida, primeiro com a criação, segunda com o Criador. As pessoas ofendem Deus porque não fazem sua vontade. São egoístas, só pensam em si, adoram mais a criatura do que o Criador. Não prestam culto a Deus, trocam pelos falsos deuses de pedra, de barro, de madeira, de pau. Blasfemam o nome de Deus, xingam Deus, duvidam de Deus, falam mal de Deus, criticam Deus, botam a culpa em Deus. Temos uma dívida com Deus, uma dívida terrível com Deus.
E Colossenses 2, 13 e 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós tínhamos uma dívida com Deus, mas de forma gratuita, de forma abençoada, de um amor tremendo, avassalador, um amor espetacular, um amor incondicional. Mesmo ofendendo a dívida, tendo dívida com a natureza, dívida com os homens, dívida com Deus, Deus pegou a dívida e fez assim: acabou! Por quê? Porque Ele te ama. Aquele que pede perdão recebe o cancelamento das dívidas. Deus tem um amor tão grande por você. Que tem um pedido, que só um pequeno pedido poderoso de perdão apaga a dívida e nos purifica de toda injustiça. Porque Deus te ama. Você pode repetir comigo? Deus me ama? Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Deus me ama. Mais uma vez. Deus me ama. Mais uma vez. Deus me ama. Aleluia! Sinta esse poder nessa hora, sinta esse poder nessa manhã, sinta esse amor nessa manhã. Deus te ama. Ele mandou uma carta de amor para você, para dizer que Ele te ama. E terceiro e último, versículo 15 e 16 do capítulo 2. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a tentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem ama Deus não ama o mundo. O mundo é contra Deus e contra o seu amor. O mundo, o sistema, não o planeta, o sistema do anticristo, o sistema do diabo, o sistema de Satanás, que quer fazer eu e você se afastar de Deus. Ele tem muitas tentações, ele tem muitas atrações, ele tem muitas coisas que nos puxam para fora da presença de Deus. Ele tem muitas tentações, ele tem inclusive trabalho excessivo, que faz você não cultuar Deus. E isso aconteceu no Egito. Faraó, que representa o nosso inimigo, que representa Satanás. O que aconteceu quando Moisés foi pedir para eles adorar Deus? Ele disse: Faraó, vim pedir permissão para a gente adorar Deus, a gente vai e volta. Faraó disse: não. Aumenta o trabalho deles, manda fazer mais tijolo, para parar de pensar em bobagem. Primeira coisa que o maligno faz, ele quer encher você de trabalho, encher você de preocupação, para você não adorar Deus. Eu falei esses dias isso aqui, e eu disse que aqui em Taquara não tem, até a gente sente falta disso, de um mercado que vai até mais tarde, né? De um shopping. Lá em Canoas tem o Bourbon, que vai até a meia-noite, até as 11. E tem lá um mercado de bairro, lá, que ele tem 2 mercados, que vai até as 2 da madrugada.
é uma maravilha. Precisa de alguma coisa, a gente saia do culto e de noite, culto de ceia vai até as 10 lá, a gente saía e ia no mercado, passar alguma coisa e ia para casa. Aqui não tem isso. Mas a gente pensa, que bom, que legal, o shopping vai até as 10, que bacana, que coisa boa. Mas quando que essas pessoas vão cultuar a Deus? Que horário elas vão ter para ir ao culto? Satanás provoca o trabalho, a necessidade das pessoas de terem algo até mais tarde para afastar as pessoas de Deus. Tentações do mundo, trabalho excessivo, cobiça por bens incansável, que não descansa a vida inteira buscando bens, acumulando riqueza e morre. E não aproveita o que fez. Passou a vida inteira lutando por uma coisa que não vai usar. A falsa impressão de saciedade, mas que deixa um vazio maior dentro. A falsa impressão da pessoa que vai buscar por prazeres, por alegrias, mas quando passa, acabou, vem um vazio pior. Sai para viajar, para passear, e é muito bom isso, né? É muito bom. Mas a pessoa quando vai buscando, não, eu preciso sair porque eu preciso ter um contato com a natureza, eu preciso me sentir melhor. Aí vai, se alegra e tal, brinca, quando volta para casa, a tristeza volta maior ainda, dá aquele baque. Os prazeres da vida são momentâneos, mas o amor de Deus é eterno. Você ama Deus? Amém? Então uma pergunta para você hoje: o que nós temos feito para demonstrar esse amor a Deus? Quem ama obedece, quem ama dá o seu melhor, quem ama não mede limites, quem ama se entrega. Hoje as pessoas não querem se envolver, hoje as pessoas não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com Deus, não querem se envolver, não querem envolvimento, quer distância, quer vir no culto, ouvir a palavra, ir embora para casa e deu, me esquece, agora deixa que eu vou viver minha vida, eu sou crente aqui dentro, aqui eu levanto a mão, dou aleluia, aqui eu canto a Deus, aqui eu choro, aqui eu me ajoelho, aqui eu me entrego, mas lá fora, deixa que lá é minha vida, lá eu cuido eu. Se enche de afazeres mundanos, se enche, mas não é capaz de doar 1, 2 horinhas para Deus. Apocalipse 12:11, uma palavra que mexe muito comigo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Esses homens não amaram a própria vida. No Afeganistão tem cristão morrendo porque não está amando a própria vida, mas está se entregando a Deus, dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Que tipo de entrega temos dado a Deus? Jesus obedeceu, Jesus deu o seu melhor, Jesus não mediu limites, Jesus se entregou por inteiro. Por quê? Porque nos amou primeiro. Ele mandou os apóstolos escrever cartas para mim e para você. Essas cartas não são sobre nós, são sobre Ele. Parece que é sobre nós, né? Ah, se você fizer isso, se você fizer aquilo, olha só, faça isso, faça aquilo, né? Seja assim, seja assado. Não, não é sobre nós, é sobre Ele. Porque o herói da história não é eu e você. O herói da história não é eu e você que fazemos coisas para conquistar vitórias. O herói da história é Deus, que resgata, perdoa, ama eu e você, mesmo sendo transgressores, mesmo tendo uma dívida. Ele é o herói. Se você ama realmente a Deus, se entregue a Ele. Dedique-se mais a Ele, dedique-se mais à igreja, dedique-se mais a ser servo, a trabalhar para a obra, a se sacrificar para isso. Não é fácil, às vezes não é fácil, mas é um sacrifício que a gente faz, é um esforço que a gente faz por amor. Essa semana eu conversava com uma das irmãs. Gente, hoje nós temos tempo integral na obra, nós trabalhamos exclusivamente para a obra, não trabalhamos de forma secular. Mas até nós chegar em Taquara, nós passamos todo o resto do nosso ministério trabalhando secularmente, trabalhando na obra. Era fácil? Não era fácil. Saía nós dois correndo do trabalho para atender a igreja.
Teve uma vez que nós viajamos na segunda-feira para Osório, na quinta-feira tinha curso para dar lá em Canoas, na quarta-feira e na quinta-feira, ou vice-versa, não, e no sábado nós ia para Triunfo. E aí tinha o culto de sexta e o culto de domingo. Semana inteira de atividade. Na terça-feira eu fazia o curso de teologia. Semana inteira de atividade. É fácil? Não, não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Hoje eu tenho meus 2 filhos aqui, que vale a pena se entregar. É um esforço por aquele que te amou primeiro, aquele que derramou o seu sangue. Precisamos entender isso. As cartas de amor são para você. Começaram as cartas de amor. Demonstre seu amor tendo comunhão com os irmãos. Demonstre seu amor se doando mais à obra de Deus e à igreja. Demonstre seu amor não amando o mundo. Deus demonstrou o seu amor morrendo por nós naquela cruz. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero convidar você agora a você orar, refletindo nessa palavra. Que Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que isso não significa nada para nós?